Mas quer dizer o seguinte, é impressionante o que está acontecendo hoje, né? Quem está assistindo aí, pormenorizadamente, não precisa de muito comentário. Quem não está assistindo, vamos lembrar, o voto, a acusação, a sustentação oral da acusação foi muito contundente, cheia de provas. O voto do Alexandre de Moraes abordou todas as questões preliminares que o Fux volta a remexer. O volume de provas contra o Bolsonaro e todos os réus é impressionante. É impressionante. Desde minuta para assassinar o Lula, o Alckmin, monitoramentos de telefone que mostram que eles partiram realmente para a ação, minutas golpistas, né? Aí o Flávio Dino deu um voto que escrito deve ter uns 800 folhas, mas o Flávio Dino é muito inteligente, resumiu isso, né? Vamos lembrar que o Flávio Dino, no concurso que o Moro passou em repescagem, o Flávio Dino passou em primeiro lugar. Ele é brilhante, né? Ele é brilhante. Foi juiz federal há muito tempo, foi assessor do Jobim no CNJ e no Supremo Tribunal Federal, e depois se lançou, pediu demissão, foi eleito deputado, governador 2 vezes, senador da República, ministro da Justiça. Ou seja, ele, eu tenho dito que será o nosso grande ministro da Suprema Corte, vai ser o nosso Gilmar Mendes, o nosso Sepúlveda Pertence. Quando ele tomou posse, eu falei, olha, você vai ser o nosso Hermes Lima, o nosso Vitor Luiz Leal. Ele até brincou comigo, falou, você está me colocando num patamar muito grande, mas você merece. Bom, mas aí chegamos ao Fux. Veja, eu fui fazer uma lembrança aqui, ó. Geopolítica da intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Né? E aí o seguinte, fui relembrar aqui um dado interessante. Quando o Supremo Tribunal Federal votou o HC para declarar o Moro parcial, o que aconteceu? O Fachin tentou impedir porque ele tinha anulado a sentença do Moro, dizendo que o Moro era incompetente e determinava a remessa para Brasília, mantendo toda a instrução criminal. Uma decisão que aparentemente beneficiaria o Lula, na verdade, era um cavalo de Troia, porque fazer com que o processo seguisse para Brasília pronto para uma nova sentença. Com todos os vícios anteriores. E aí, ele, nesta decisão, julgou prejudicado o habeas corpus, que já estava com voto do Gilmar Mendes, do Lewandowski e da Carmen Lúcia, certo? Mas o Gilmar estava com os autos, mandando arquivar. O Gilmar, no dia seguinte, botou em julgamento, eles disseram, não, você não pode arquivar um processo, um habeas corpus que está em julgamento. Bom, votou o Gilmar, votou o Lewandowski, a Carmen Lúcia votava contra, vamos lembrar disso. Aí o Cássius disse que não estava prejudicado, e aí o Cássius votou contrário. O placar acabou, naquele momento, era Gilmar, Lewandowski, e aí, contra, Fachin, Carmen Lúcia e Cássio. Então, o habeas corpus ia ficar 3-2 contra a anulação. Quando a Carmen Lúcia fala um minutinho, antes de acabar o julgamento, eu vou rever meu voto. E vou... Isso tudo está aqui, para quem não lembra. Ó, tudo está aqui. Mas daí é o seguinte, aí eles tentam uma manobra enorme. O Fachin leva para
o plenário um recurso, um agravo regimental contra a decisão dele que tinha anulado a sentença. Mas ele não coloca só isso no plenário, ele coloca no plenário uma proposição, vai começar o julgamento. Começa o plenário, uma proposição de o plenário anular a decisão do habeas corpus, que não tem recurso. O plenário não podia anular a decisão da turma, porque não há recurso da turma para o plenário em caso de habeas corpus. Bom, mas o seguinte, Fachin, Barroso e Fux, olha só, três ministros que foram nomeados pelo PT tentam convencer os demais a anular aquela decisão. Então é o seguinte, o Fux ele tem esse histórico de tentar anular a decisão que declarou o Moro incompetente. Ele, no mensalão, como ele mesmo disse hoje, porque hoje ele criou... O que acontece? São dois... Eu vou me estender um pouquinho mais aqui, apesar de ter começado o julgamento, mas é importante a gente escutar isso aí diretamente. Mas é o seguinte, ele começa o voto dele falando de incompetência do Supremo, que está totalmente errado. Eu fiz um texto há algum tempo atrás, antes do Supremo mudar de posição, dizendo o seguinte, em 1964, olha só, hein? 1964, o Supremo Tribunal Federal, 3 meses depois do golpe, edita uma súmula dizendo o foro de prerrogativa permanece mesmo depois do exercício do cargo. O que o Supremo tentava fazer naquele momento? Proteger os deputados federais, proteger o Juscelino Kubitschek, proteger o João Goulart. Mas essa súmula, ela consolidava mais de 100 anos de jurisprudência. Tá. Depois da Constituição de 88, não me lembro exatamente a data, 1995, etc., o Supremo resolve mudar de posição. O argumento do Carlos Veloso, quando colocou isso em discussão, e houve uma discussão enorme, o Sepúlveda Pertence votou contra a revogação da súmula, etc., foi o seguinte, olha, a gente tem uma súmula de estar acumulado de processos, de deputados, senadores, etc., mas nunca tivemos um ex-presidente acusado. Está no voto. Olha só. Nunca tivemos um ex-presidente acusado e essa súmula foi feita especialmente para defender os ex-presidentes. Está no voto isso. Olha só. Isso. Então, o que acontece? O problema é que revogar essa súmula gerou o sequestro do Lula por um juiz de primeira instância do Paraná, a prisão do Temer, ilegal, pela franchising da Lava Jato no Rio de Janeiro. Lembrar que o Temer foi absolvido em Brasília, porque o processo foi declinado para lá, por ordem do tribunal daqui. E o seguinte, foi absolvido porque aquela gravação feita dele, pelo Joesley, foi editada. Então, o que acontece? Chega-se ao terceiro presidente da República acusado. Na verdade, o Collor foi acusado, condenado e está em casa também. Mas não foi por fato ocorrido na presidência. Né? Foi por outra coisa. Então, o que acontece? O Supremo estava na hora de rever essa posição em razão do que ocorreu, do caos que ocorreu. E não tinha outro tribunal a julgar o Bolsonaro, ex-presidente, por acusação em razão do cargo, do que o Supremo. Aliás, eles reclamam muito, mas olha que extraordinário. Se o Alexandre de Moraes fosse juiz sozinho, ele estava condenado. Né? Sim. Vai ser condenado mesmo assim. Mas o fato de ser um colegiado
faz com que você tenha um voto desse. Agora, o Fux, ele está votando contra tudo que ele votou sempre na vida. Acreditável. Fernando, eu estava falando do começo, que a impressão digital de um juiz é o histórico das sentenças que ele deu. Quando você tem mudanças radicais aí, tem boi na linha. Então, mas aí tem uma diferença que eu vou pedir daqui a pouco, mas despedir, porque eu quero assistir o julgamento. Mas veja só, eu queria lembrar do Collor de Mello. Eu lembrei isso hoje. O Collor fez uma passagem extraordinária pelo Supremo. Saiu mal. Quando ele foi sair, fez vários elogios ao Moro, inclusive nesse voto aqui que o Fux, o Faquinho Barroso tentou revogar, o ministro Marco Aurélio também vota pela cassação da decisão. Tá? Mas tem uma coisa, tem uma passagem extraordinária do ministro Marco Aurélio, que é o seguinte, ele votou, num habeas corpus da Lava Jato, inclusive, ele fala uma frase no plenário, se o arrependimento matasse, eu seria um homem morto. Eu quero dizer que eu inventei uma tese, diz ele, que foi, rapidamente dizendo, foi para que o Supremo não mais conhecesse o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, dizendo que tinha que recorrer pelas vias normais. Isso é uma coisa que já estava comum, esse tipo de habeas corpus. E aí isso passou a ter uma restrição do habeas corpus no país. Mas veja, o que eu quero dizer? Ele chega no pleno e diz, se arrependimento matasse, eu seria um homem morto. Eu estou aqui revendo a minha posição. Então, essa é a diferença. Se o Fux chegasse e dissesse, olha, eu quero primeiro dizer uma coisa, eu votei em tal sentido durante muitos anos, mas eu estou aqui revendo a minha posição. Eu estou me arrependendo dos meus votos. E eu vou aqui, então, proferir uma decisão com base no que eu estou convencido hoje. Seria uma grande coisa. Mas não. Essa grandeza ele não tem, não. Pois é, mas não. O fato é que o voto ele é um voto de ocasião, é um voto oportunista. Porque, veja, fora a questão da competência, ele usa doutrinas e jurisprudência que, do ponto de vista do direito, são lindas. Não cabe no caso concreto, tá? Não cabe no caso concreto. Por exemplo, dizer que ele diz, olha, é preciso separar os crimes de coautoria, de crimes que são realizados por várias pessoas, de concurso de agente, ou seja, pessoas que cometem crimes em conjunto, daqueles que se reuniram definitivamente para fazer uma quadrilha, uma organização criminosa. Isso é uma coisa fundamental. Só que ele disse, só que no caso do Mensalão ele votou contra isso. No caso da Lava Jato, ele estava conversando com o Deltan, que disse, in trust, in Fux we trust. No Fux a gente acredita, que inclusive hoje postou isso, hein? Sim. Saiu na Folha de São Paulo, e descaradamente. Então é o seguinte, eu pedi desculpa por eu voltar ali ao julgamento, mas é o seguinte, mas o fato é um voto de ocasião. Eu tenho dito o seguinte, quem defende a tortura, homenageia torturador como o Coronel Ustra, ataca direitos humanos, diz que bandido bom, bandido morto, não tem direito de falar em devido processo legal, em direitos humanos. Não quer dizer que ele não tenha direito a devido processo legal de direito humano. Ele tem porque nós temos que garantir. Mas o fato é o seguinte, eles não podem causar esse discurso. Então, esse discurso do Fux é um discurso de ocasião. Nassif, eu peço desculpa, eu quero escutar esse negócio, porque é o seguinte, porque eu tenho que olhar na fonte o que está acontecendo, mas eu quero tranquilizar a todos que é o seguinte, qual é a tendência do julgamento? A tendência é que ele fique sozinho,
os outros 2 votos condenem todos os acusados. Tá? Mas isso aí é uma coisa simbólica que ele está fazendo, que vai servir ao discurso permanente dos bolsonaristas de que, olha, está vendo? Um ministro disse que nós tínhamos razão. Provavelmente, em algum tempo, ele se aposenta e vai ser muito bem recebido nos pareceres, na advocacia, em relação aos bolsonaristas que, na verdade, são muito radicais, mas eu defendi ex-ministros Bolsonaro, defendi pessoas e tal. Quem é bom de estratégia contrata um advogado porque ele é bom, não pelo lado ideológico dele. Mas existem pessoas que estão nesta linha, né?